Bom dia! Hoje nós vamos ver o capítulo 3, que fala sobre estratégias reprodutivas das plantas. Início na página 62. Essas estratégias reprodutivas geralmente são realizadas através da polinização. Primeiro, nós vamos conhecer as partes das flores, pois as flores é o órgão de reprodução sexuada da maior parte das plantas. Ocorre através da flor. E a flor, ela possui as estruturas reprodutoras. Então, as principais partes da flor são bastante diversas em seus formatos, cores e disposição nas plantas. São constituídas por estruturas de reprodução, proteção e sustentação. Então, o primeiro passo, nós vamos conhecer toda a composição de uma flor, ok? O órgão feminino reprodutor da flor chama-se gineceu. É a parte feminina da flor. E o gineceu, ele é composto por estigma, estilete, ovário e óvulos. Então, parte feminina da flor é chamado de gineceu. E a parte masculina da flor é chamada de androceu. O androceu é composto por antera, onde fica os grãos de pólen, e o filete, que segura a antera. Então, parte masculina da flor é androceu, parte reprodutora masculina da flor, androceu. Parte reprodutora feminina da flor, gineceu. Uma flor completa, ela possui todas as estruturas, tanto o gineceu quanto o androceu na mesma flor. Ela possui pétalas, sépalas e todas as estruturas reprodutoras, as duas, tanto o gineceu, que é a parte feminina, quanto o androceu, que é a parte masculina. Além desses órgãos, dessas partes reprodutoras, ela também possui cálice, que no caso são as sépalas, são as folhinhas verdinhas que ficam na base da flor, e a corola, que são as pétalas. O androceu, gineceu, como eu já havia falado, todas as estruturas são folhas modificadas. O ovário da flor se transforma em fruto depois que é fecundado. Então, depois que a florzinha é fecundada, a parte da flor que se transforma em fruto é o ovário. Polinização. A polinização é uma etapa muito importante para a reprodução das plantas, pois é pelo transporte dos grãos de pólen do órgão reprodutor masculino para o órgão reprodutor feminino que ela acontece. É resultado da ação de agentes polinizadores, que podem ser o vento, a água e alguns animais. Polinização pela ação do vento. Para que ocorra, é preciso grande produção de grãos de pólen, pois muitos deles, ao serem dispersados pelo vento, podem não chegar a outra flor. Então, aqui eu coloquei uma figura para simplificar a polinização pelo vento. Então, o vento bate na florzinha e leva os grãos de pólen. O vento vai carregando os grãos de pólen e vai levando esses grãos de pólen ou para outra florzinha, só que muitos se perdem, não chegam em outra flor. Por isso, a importância de que ocorra grande produção de grãos de pólen, para que ocorra a polinização pelo vento. Já a polinização pela ação dos animais, alguns animais, como abelhas, borboletas, beija-flores e morcegos, são atraídos pelo néctar, pelas cores e pelo odor próprio de determinadas flores, como as flores de acácia, hibisco, maracujá, figueira e palmeiras, entre outras. Ao visitar diferentes flores, os animais transportam os grãos de pólen que ficam sobre o seu corpo, disseminando-os. Então, eles vão de florzinha em florzinha e aí eles pegam néctar para se alimentar. Nisso, o grão de pólen se adere ao corpo dele. Quando ele vai em outra florzinha, aí o grão de pólen, sem eles saberem, sai do corpinho dele e acaba fecundando a outra florzinha.
e assim eles vão polinizando as plantinhas, as florzinhas. A interação planta-polinizador é de grande importância, mas é muito complexa, porque é resultado de adaptações que pode ocorrer na forma e no comportamento tanto da flor como do animal. Por exemplo, as flores têm atrativos para polinizadores, cores fortes, formatos chamativos, elas exalam odores agradáveis e recursos alimentares, como néctar e pólen. Então, essas são adaptações que as flores tiveram ao longo da sua evolução para atrair o animal, para atrair o seu polinizador. Já os animais, por exemplo, a abelha, tem um corpo cheio de pelos que quando ela vai numa florzinha para pegar o néctar, os grãos de pólen se aderem ao pelo do corpo da abelha e aí com isso ela vai polinizando. Alguns pássaros possuem o bico longo como o beija-flor, outros animais têm a língua grande, né, comprida, para conseguir pegar o néctar e com isso o grão de pólen adere ao corpo deles e eles conseguem polinizar outras flores. Existem dois tipos de polinização. Uma é chamada de polinização cruzada e a outra é chamada de autopolinização. A polinização cruzada ocorre a transferência de grãos de pólen de uma flor para outra entre plantas da mesma espécie. Polinização cruzada, planta da mesma espécie. Vai de uma flor a outra, transferência do grão de pólen. A autopolinização, a transferência dos grãos de pólen ocorre de flor da mesma planta. Então, na mesma planta nascem várias flores. E aí aquelas flores próprias, elas se autofecundam. Então, chama-se autopolinização. A autopolinização é menos eficiente no longo prazo, pois não há transferência dos grãos de pólen de outra planta para outra, de uma planta para outra, desculpa. Algumas espécies desenvolveram adaptações, tais como amadurecimento dos órgãos sexuais masculino e feminino em períodos diferentes e disposição dos órgãos sexuais de forma que dificulte a autofecundação. Por isso que a autofecundação, esses são os fatores, né? Que a autofecundação é menos eficiente. Eu gostaria que vocês fizessem a leitura do capítulo e que fizessem a atividade da página 72, só sistematizar, ok? Fiquem com Deus.